Então, muito bom dia, gente. Vamos dar seguimento ao nosso estudo. Então, aqui dentro do capítulo 4, seguindo com o tema da ação e da inação, que é a chave para a compreensão do Jnana Yoga, junto ao Karma Yoga. Tá? Então, eu acho que vocês já assimilaram, né, essas ideias básicas. Karma, ação, Jnana, conhecimento ou contemplação. Também, Jnana tem esse sentido de uma inação, né? Mas não é uma inação literal. Então, aqui na Bhagavad Gita, quando Krishna fala sobre ação e inação, essa inação não significa ficar parado, tá? Não é assim a gente brincar de estátua, né? Então, essa inação que existe por trás da ação é, na verdade, um tipo de consciência que está presente junto à ação, né? Então, por isso que Krishna brinca com essas palavras quando ele vai explicar o Arjuna. Lembrem que a gente entrou nessa passagem onde ele vai explicar o que é ação e o que é inação. Aí ele diz: mesmo os sábios ficam confusos a esse respeito. E aí, logo em seguida, ele diz assim: aquele que entende a ação na inação e a inação na ação, esse é um sábio entre os homens, né? Esse é um sábio entre as pessoas. Então, essa passagem ela é bem importante, tá? Porque ele está indicando que não se trata de uma ação em oposição a uma inação literal, que significa ficar parado. Se trata de uma inação na ação e uma ação na inação. Quer dizer, agir com uma consciência, tá? Que ele está tentando explicar que consciência é essa, que faz com que nessa ação também esteja presente a inação. Ou seja, nessa ação existe uma presença de jnana, um conhecimento, um entendimento diferenciado a respeito da ação. Certo? Então lembra disso, tá, Fátima? Não é uma inação literal, né? Como eu disse para vocês, essa inação literal, ela acontece às vezes bem momentaneamente, temporariamente, quando a pessoa ela para às vezes para fazer uma prática de meditação formal, tá? O que que seria isso que a gente chama de meditação formal? É justamente essa ideia de que você se retira temporariamente, pode ser às vezes por 20 minutos, né? Pode ser uma hora do seu dia. E, eventualmente, é claro, pode ser alguns dias do seu ano. A ideia de você se retirar temporariamente e aí se dedicar a uma prática de meditação, onde você realmente exercita um certo repousar do corpo e da sua mente, né? Nesse momento existe uma inação mais literal, vamos dizer assim. Por quê? Porque daí a gente treina esse repousar do corpo e da mente para contemplação dessa natureza maior, né? Desse Atma, essa natureza espiritual. Agora, como Krishna disse na Bhagavad Gita, ninguém pode viver só assim. Porque enquanto a gente tem um corpo físico, a gente precisa agir, nem que seja para manutenção básica desse corpo. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que ir atrás de alimento, a gente tem que se tomar banho, fazer nossa higiene. Então, existem sempre ações envolvidas, né? De modo que Krishna diz que ele não aconselha para a maior parte das pessoas ficar tentando esse tipo de inação literal, ou seja, uma vida só de meditação, né? Ele entende que a meditação vai fazer parte da vida, mas a gente tem que trazer a consciência da meditação para as ações cotidianas.
Isso sim ele está chamando de yoga, né? Agir no mundo com essa consciência que a gente traz da meditação. Então, vamos seguir aqui com os versos. Então, isso que eu disse para vocês. Verso 18, que a gente já viu, né? Ele diz a pessoa que vê inação na ação e ação na inação. Essa é sábia entre os seres humanos. Essa pessoa, ela tem a consciência para alcançar a libertação espiritual e, ao mesmo tempo, ela segue cumprindo com todas as ações nesta vida. E aí, no verso 19, que a gente também já viu, tá? Só relembrando, a pessoa para quem as ações elas são feitas livre de desejo, de expectativa de fruto, né? E sem a identificação ilusória de que o eu espiritual é o corpo, tá? Então essa pessoa ela já adquiriu essa consciência de que eu não sou exatamente o meu corpo físico, eu sou essa consciência que habita o corpo. Então essa identificação da consciência com o corpo, né, ela é chamada tradicionalmente de avidya, que quer dizer ignorância, cegueira espiritual. E aqui ele está usando o termo sankalpa, tá? Que é uma espécie de uma confabulação, né? Eu crio uma ideia de que eu sou esse corpo físico. Mas aí Krishna diz, livre dessa noção, né? Ou seja, a pessoa ela adquiriu a consciência de que ela não é exatamente o corpo, ela é o habitante do corpo. Aí ele diz, e essa pessoa com essa consciência, ela vai então estar agindo. E aí Krishna diz metaforicamente que essas ações, elas são imediatamente queimadas no fogo do conhecimento, né? Então pensem nessa imagem, né? O fogo ele queima, ele elimina, né, qualquer resíduo que possa ter ali daquilo que ele queima, né? Então ele diz que o fogo do conhecimento, jnana, faz com que a pessoa possa executar suas ações e não ficar presa nos frutos das ações, tá? Porque a consciência que ela tem queima, né? Esse rastro, esse fruto, né? No sentido de que ela não se prende naquilo, tá? Ela não vai ficar criando uma expectativa de usufruto, né? Da consequência da sua ação. Isso para Krishna, né? E aqui dentro da filosofia do yoga, é a maneira como a gente adquire liberdade, tá? Libertação. Então, seguimos para o verso número 20. Aí Krishna segue então dizendo: tendo renunciado o apego aos frutos de suas ações, se vocês quiserem olhar o sânscrito, acho que vale a pena, vocês podem ir aprendendo aqui as palavrinhas. Então, tyaktva é essa renúncia, tá? Vem da palavra tyaga, que quer dizer renunciar, abrir mão. Karma, phala, significa literalmente o fruto da ação. Karma, ação, e phala é o fruto. E sangam, sangam é o apego, tá? Sanga vem da raiz gam, que quer dizer ir. Sangam quer dizer ir junto, tá? Então, essa ideia de ir junto quer dizer se apegar, né? Se grudar a algo.
Então, nesse Tyaktva Karma Phala Sangam, tá? Quer dizer assim, ó, abandonando o apego pelos frutos da ação, literalmente. Aí ele diz Nitya Tripto, tá? Nitya Triptaha. Ele quer dizer assim, ó, essa pessoa é sempre satisfeita no próprio eu, na sua própria natureza espiritual eterna, como ele diz aqui. Nirashraya. Não? Ashraya quer dizer algo no que você se apoia, algo no que você depende. E aí, Nirashaya quer dizer assim, ó, não dependendo de mais nada. Tá? Essa é a imagem que Krishna está trazendo. Essa pessoa, ela se satisfaz, ela se regozija na sua própria consciência, na sua própria natureza espiritual. E, no fundo, ela não depende de mais nada. Tá? Ela não está tão preocupada com as outras coisas externas. Aí ele diz: tal pessoa não age, ainda que engajada na ação. Tá? Então, de novo, ele está dizendo isso, né? Essa pessoa ela está agindo, mas é como se ela não estivesse. Por quê? Por causa dessa atitude de consciência que ela está tendo em relação à ação. Então, esse verso, ele nos ajuda a entender um pouquinho mais o que que é isso que Krishna está chamando de inação na ação. Tá? Então, a pessoa ela está agindo, porém, com desapego do fruto, sentindo a satisfação no seu próprio eu espiritual, ou seja, a satisfação dela não depende da coisa externa. Não é assim que a minha alegria depende de eu comprar um computador novo, de última geração. Ah, não é que a minha alegria depende de se o clima hoje tá sol, tá chuva, se tá agradável ou desagradável. Ah, não é se a minha alegria de hoje depende de, eu tenho um dia livre e eu posso fazer o que eu quero, ou não, eu tenho um dia cheio de compromissos, eu vou ter que honrar os meus compromissos, né? Então, Krishna está dizendo assim, ó, o senso de satisfação dessa pessoa não depende tanto dessas coisas externas. O senso de satisfação dela está no seu próprio eu. Por causa disso, ela tem um senso natural de desapego em relação ao fruto das ações. E ela também tem um senso natural de não depender dessas coisas, tá? Eu não dependo de fazer sol ou fazer chuva, de eu ter um dia livre ou um dia cheio de tarefas a cumprir, né? Isso não vai interferir tanto no meu estado de espírito. Isso é o ideal, tá? Isso é o que Krishna está dizendo aqui, né? Que é o que o yogi vai desenvolver, tá? Esse é um ideal para a gente alcançar. Tendo que na prática não é tão simples a gente sentir isso, né? Mas Krishna diz que se uma pessoa tem essa consciência, embora ela esteja agindo, é como se ela não estivesse agindo, ou seja, ela está vivendo essa inação por detrás da ação. Em outras palavras, ela está praticando esse Jnana Yoga junto do seu Karma Yoga. E aí, verso 21, então ele diz: Nir Ashir quer dizer livre dos desejos. Aí, Yata Chitatma. Aí ele está dizendo assim, né? Com a sua mente e o seu intelecto, né? Ou seja, com todo esse corpo mental, chamado de Chitta, né? Controlado, sob controle.
Tyakta Sarva Parigraha. Quem está estudando Yoga Sutra comigo aqui nas aulas presenciais, tá? A gente acabou de falar sobre o Aparigraha, que é o quinto yama, tá? Quem já estudou Yoga Sutra talvez vai lembrar. A gente tem cinco yamas dentro do yoga, né? Que são cinco princípios éticos. Aparigraha é o quinto yama, que quer dizer deixar de ficar ah, adulando, adorando, né, as suas posses. Então, a palavra graha quer dizer posses, pari quer dizer ao redor, né? O parigraha quer dizer assim, aquela pessoa que fica o tempo todo cultuando as suas posses, né? Como eu disse, o tio Patinhas, né? O tio Patinhas está lá assim, contemplando suas moedas de ouro, né? Tudo para ele, toda a alegria, toda a satisfação dele é pensar: eu tenho muitas riquezas, eu tenho muitas moedas de ouro. Mas aqui Krishna diz: Tyaktva sarva parigraha. De novo a palavrinha Tyaktva, que apareceu ali no verso anterior, né? Que quer dizer renunciando, se desapegando. Sarva, toda, parigraha, todo senso de posse. Aí vocês vão dizer: ah, mas é muito radical isso que Krishna está dizendo. Está dizendo para a gente se desfazer de tudo, né? Então, doa minha casa, doa o meu carro, doa minhas roupas e fico assim, vivendo sem nada, né? Desapegado de todo senso de posse. Tá? Não é isso, gente. Entendam. Esse desapego, ele é interno, tá? Eu posso continuar tendo uma casa, eu posso continuar tendo um carro, eu posso continuar tendo meu marido, minha esposa, meus filhos, meu cachorro, minhas roupas, né? Mas internamente eu não fico cultuando essas posses, tá? Internamente eu tenho um senso de desapego em relação a isso. Importante, porque vejam, Krishna e Arjuna aqui, eles estão conversando antes do início de uma guerra, e essa guerra ela vai determinar quem vai ficar com o reino. E já dando spoiler, que eu já dei isso para vocês desde o início, tá? Os Pandavas, o Arjuna e seus irmãos, eles vencem essa guerra. Ou seja, Arjuna vai fazer todo esse esforço de combater e ele vai adquirir o reino. Aí vocês pensam assim, bom, mas isso não é tão contraditório? Krishna está dizendo aqui, Tyaktva sarva parigraha, renuncia a todas as posses. Então não era para ele parar a guerra ali mesmo e ir embora? Viver como um mendigo na floresta, né? Mas não. Krishna está dizendo para o Arjuna lutar, ele deve conquistar o reino, mas ele não deve exercer o seu reinado com apego às posses, com apego à riqueza, tá? Ele internamente deve ter desapego, e ele deve exercer o seu reinado meramente como um serviço, como uma oferenda às pessoas, ao mundo, tá? Esse é o papel correto que aqui na cultura védica, né, se atribuíam aos reis. Os reis eram grandes servos do povo, né? Essa é a consciência, né, que eles têm que ter. Em seguida, ele diz Shariram Kevalam Karma. Ele diz assim, agindo, então karma, né, tem relação com agir. Kevalam tem o sentido assim de unicamente, apenas. E Shariram quer dizer assim, com o corpo, através do corpo. Então, o que que ele quer dizer com isso? Tá? Aqui a gente pode fazer algumas interpretações.
Então, quando ele diz assim, agindo apenas com o corpo, tem um certo sentido de que a ação física ela acontece, mas a consciência não se prende, tá? Naquela ação ou naquele fruto da ação. Assim como eu disse para vocês nas aulas anteriores, o ator ele vai cumprir o seu papel de atuar aquele personagem, mas ele está meramente fazendo uma atuação do personagem, tá? Ele não se confunde com o personagem. E uma outra forma da gente entender esse Shariram Kevalam Karma, tá? Isso alguns comentaristas também trazem, que ele diz que a pessoa deve agir, né, fisicamente, sem cobiça, sem ganância, ou seja, ela vai agir apenas para suprir as suas necessidades reais. Ela não vai ficar suprindo outros tipos de necessidades, que são necessidades virtuais, mentais, né? Ou seja, ela vai trabalhar só para as suas necessidades reais, né? Então, todo mundo precisa de uma casa. Ok, a gente trabalha para conseguir ter uma casa. A gente não precisa ter 10 casas. A gente não precisa ser dono de um país inteiro, né? Todo mundo precisa, às vezes, trabalhar para conseguir ter um meio de transporte, seja um carro, uma bicicleta. Mas eu não preciso fazer uma coleção de carros, eu não preciso ter uma coleção de bicicleta. Então, existe a necessidade real, né, que é uma necessidade um pouco mais básica. E existem essas outras necessidades que são construções mentais, que são formas da gente ir se complicando na vida, né? Indo em busca de coisas que realmente a gente não precisaria. Então, nesse Shariram Kevalam Karma, né, Krishna também, de acordo com alguns comentadores, ele quer dizer com isso que a pessoa ela age assim só pelas necessidades reais, básicas do corpo. Ela não vai ficar cobiçando muito mais do que o necessário. E aí, Krishna conclui esse verso dizendo que a pessoa que tem todas essas características, ela não está sujeita ao mal, né? Então, ela não é afetada pelo mal. Assim como existe aquela metáfora da flor de lótus. Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Que a flor de lótus, ela brota ali da lama, do banhado, mas ela se ergue acima da água e aí ela não é tocada, ela não é sujada por aquela lama, né? Então é essa imagem. Essa pessoa ela está agindo no mundo, mas porque ela tem essa consciência que ele está descrevendo aqui, ela não toma contato com o mal, né? Que as ações poderiam fazer com que ela ficasse presa ali, né? Naquele tipo de mal. Lembrem que aqui o Arjuna ele ia guerrear, né? E em geral a gente sabe que guerra é uma ação nefasta, né? É uma ação que, em geral, a gente vai ver como uma coisa má. Você está produzindo violência, dor, sofrimento. Porém, Krishna está dizendo, se você agir com essa consciência, cumprindo o teu dever, né? Ou seja, você não está matando as outras pessoas ali, porque você tem a ganância, essa cobiça de ter o reino, de ter a riqueza, de ter as posses. Você está só servindo, você está cumprindo aqui o teu papel como guerreiro, de estabelecer a justiça, de proteger o seu povo. Fazendo isso com essa consciência, você não vai se manchar, você não vai estar sujeito a esse mal, tá? Esses frutos dessas ações não vão pesar sobre você. E aí, só mais um verso. Então, no 22 ele diz.
satisfeito com o que o acaso possa trazer. Tá? Isso é bem bonita essa formulação também. Então ele diz aqui, ó, santushta. Santushta quer dizer que essa pessoa está satisfeita com labha, com aquilo que ela conquista, com aquilo que ela recebe. E a dricha seria assim, espontaneamente. Né? Então essa pessoa ela não está assim com aquela mente de querer controlar tudo e eu tenho bem aquilo que eu quero para mim e tem que ser desse jeito e eu vou fazer de tudo para conseguir, porque o objetivo da minha vida é eu realizar os meus desejos, né? Então o Krishna está dizendo não, essa pessoa ela está tranquila, ela está relaxada e ela aceita o que vai vir naturalmente para si. Tá? Ela recebe com contentamento aquilo que a vida lhe oferece, aquilo que a vida lhe proporciona. Aí de novo ele diz Dvandva, Dvandva Atita Vimatsara. Então, aquela ideia que ele já trouxe lá atrás, estando acima dos pares de opostos, tá? O que que é isso, né? A pessoa, ela permanece equânime diante do prazer ou da dor, do agradável, do desagradável. Ela permanece equânime diante do sucesso ou do fracasso, da honra ou da desonra, né? Todas essas expectativas físicas, sensoriais e egóicas, né? Queira isso traga alguma coisa agradável, né? Corresponda à sua expectativa, ao seu desejo. Ou mesmo que isso não corresponda, a pessoa permanece equânime diante disso. Então, isso é Dvandva Atita, né? E Vimatsaraha quer dizer que ela está livre de inveja. Tá? Matsarya quer dizer invejar os outros, né? Então, Vimatsarya quer dizer sem inveja. Aí, Sama, Siddha, Asiddha. Então, Siddha é o sucesso, Asiddha é o fracasso. E Sama quer dizer igual, equânime. Tá? Já destaquei para vocês a semelhança de Sama com o same do inglês, né? Então, Sama igual com o sucesso e o fracasso. E aí, de novo, ele reforça. Essa pessoa, ainda que ela esteja agindo, então, cha kritva api, então, mesmo agindo, api quer dizer mesmo, kritva, agindo, na nibhadyate, essa pessoa não se prende, ela não fica presa, tá? Badha quer dizer prisão. Então, na nibhadyate, essa pessoa não se prende. Ok, gente. Então, esses são os versos de hoje. Algum comentário, alguma impressão que vocês queiram compartilhar? Vamos lá. Deixa eu tentar entender a questão do Arjuna, né? Então, com relação a essa parte do desapego das posses, né? Essa, essa aparente paradoxo, né? Entre a guerra e o que está sendo dito ali, né? É, a gente está entendendo ali, se eu interpretei certo, né, que o poder ele pode ser visto assim como uma ferramenta, né? Então, por exemplo, o rei ele pode ser alguém que está servindo os seus súditos, vamos dizer assim, né? Então, aquilo traz benefícios para eles, né? Então, assim, aquilo é uma oferenda mais interessante do que um time nefasto for fazer confusão no reinado, né? Então, nesse sentido é, que Krishna está olhando, né? Que seria assim, ele vai fazer a guerra, mas ele entende porque não é que ele está em busca do poder, mas que ele entende que aquilo é mais benéfico no contexto geral do que o contrário. Estou interpretando certo?
Isso. Lembrando da história do Mahabharata, é importante entender que essa guerra ela só aconteceu porque os Kurus, tá? Que são os primos inimigos aqui do Arjuna e dos seus irmãos, esses Kurus, eles fizeram várias trapaças, né? Eles fizeram vários atentados contra o Dharma. Isso ficou bem claro, bem evidente na história do Mahabharata, não tinha dúvida disso. Eles inclusive tentaram matar os Pandavas, né? Fizeram uma trama para tentar matá-los, ah, queimados, incendiados numa casa. Então tudo isso ficou muito evidente, esse adharma, né, dos Kurus, do Duryodhana e os seus irmãos. De modo que cumprir a guerra para o Arjuna, né, para os Pandavas, significa proteger o Dharma. E Krishna está dizendo que todos nós temos esse dever de proteger o Dharma. Eles mais ainda porque eles eram kshatriyas, eles eram os príncipes, os reis, e eles tinham todo o poder, né, militar para proteger o Dharma. Então, ele tinha que fazer isso como um cumprimento de um dever, né? Ele tinha que aplicar isso ali. O que que justamente causou o adharma? A ganância, a cobiça dos seus primos, né? Então, os Kuros, não entendendo o seu papel de servos da nação e se colocando nesse lugar de tentar se apropriar indevidamente das riquezas, né? Para si, para o seu próprio engrandecimento, para o seu próprio desfrute, eles infringiram o Dharma. E é isso que Krishna está explicando para Arjuna. Arjuna, você vai guerrear contra eles, porque você tem que proteger o Dharma, restabelecer o Dharma. Mas a consciência que você tem que ter como um príncipe ou como um rei é justamente essa, de que você é um servo. Você não está ali para poder, para usufruir disso para si. Não é para você ficar se engrandecendo, se achando, se sentindo poderoso, desfrutando das riquezas, tá? Não é para isso. Você vai ali fazer o teu papel como um servo. Isso vai ficar claro dentro de toda a mensagem da Bhagavad Gita, tá? Se a gente chegar assim a uma grande conclusão ao final dessa obra, é a conclusão de que todos os seres são daças, eles são servos uns dos outros. Ninguém está aqui para ser o senhor de nada, né? Tá todo mundo aqui para servir. Essa é a consciência. Isso é inclusive considerado o, como é que a gente fala? Não é, a Swarupa do ser espiritual, né? Lembra que é Swarupa? Swarupa quer dizer a sua natureza essencial. E na visão de Krishna, né, a nossa natureza essencial, além dela ser aquela ideia de que somos consciência, a energia espiritual eterna, imutável, tudo mais, a nossa natureza essencial é servir, né? E a gente tem essa confusão toda desse mundo em que a gente vive, né? Esse mundo ele é repleto de confusão e sofrimento e problemas, porque todo mundo perdeu essa noção de que a nossa natureza essencial é servir, e a gente adquiriu uma noção de que nós somos os senhores, né? Então, o nosso ego faz a gente pensar assim: tudo é para mim, o mundo existe para me servir, né? Tudo é para eu me dar bem, para eu tirar vantagem, para eu crescer em cima dos outros, né? Então, isso é o arrancara, né? O ego trabalhando ali, né? Dentro de nós. E isso é o que nos impede de viver o Dharma, ter essa paz de espírito e esse reconhecimento da nossa natureza espiritual, né? Enquanto aquela energia que está ali autossatisfeita em si mesma e na verdade ela só age por uma questão de oferenda, né? Ela só age por uma questão de servir, de oferecer.
indo nessa linha, né, eu acho assim, a parte que eu acho que é mais difícil nessa questão de desapego, né, do parígrafo, é, é não tanto na parte material, né, que acho que na parte material a gente vem escutando isso desde o catolicismo, né, mas tem a parte mais sutil, né, porque, por exemplo, todo mundo que sobe ao poder, ele também vira alvo de críticas, né? Então é uma coisa meio automática, né? Toda pessoa que dá um passo à frente, né, no sentido de fazer alguma coisa assim mais notória, né? Então eu vejo assim, né, que a gente tem uma dificuldade de apego com relação crítica, né, ao fruto das ações, assim, no sentido, se a gente faz uma coisa, a gente quer que seja agradecido, a gente quer que as pessoas reconheçam, a gente quer que as pessoas, enfim, percebam o que a gente está fazendo, né? Então, acho que essa que é a pegadinha mais difícil, né, que eu vejo, assim, muitas pessoas caindo, né? Elas levantam um pouco e, de repente, caem por causa desse Hum, tipo de apego mais sutil, assim, a uma identidade de benfeitor, né? E eu uhum. acho que é a parte mais difícil, assim, que eu vejo. Sim, sim, claro. Existe o apego à coisa material em si, e existe o apego a essa outra construção mental dessa ideia de glória, reconhecimento, valor pessoal, né? Senso de importância, essas coisas, né? Isso realmente, a gente também constrói esse tipo de narrativa e se apega a isso, né? Mas Krishna está dizendo que a gente, nesse caminho, a gente também vai transcender isso, né? Mais alguma questão, gente? Então tá. Então vamos concluindo por hoje. Uma boa semana para vocês. Obrigado, Marcos. Boa semana. Obrigada, Marra. Semana, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.